Oi gente, tudo bem? Eu sou o Tio Belém e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada e encaminhe esse vídeo para um amigo, beleza? Bem gente, a gente sabe que a gente está no Outubro Rosa e depois disso nós teremos o Novembro Azul, que são duas campanhas de conscientização ao combate aos cânceres de mama e de próstata, respectivamente aí. E aí eu decidi fazer esse vídeo porque, como vocês sabem, eu contei ali na nossa primeira apresentação, vou deixar aqui nos cards, tá bom, para vocês darem uma olhada. Eu sou mestre em Química e eu estudava justamente a problemática relativa ao câncer. Estudava ali quimioterápicos para o tratamento de câncer. Então eu queria trazer um pouco aqui pra gente alguns conceitos chaves pra gente entender um pouco mais sobre o que é o câncer e a gente dar uma desmistificada, assim. A gente se fala muito hoje em dia sobre câncer, mas eu sinto que a gente não entende muito bem o que ele é. Tá bom? Então eu vim aqui fazer esse vídeo sobre isso. Tá, mas Belém, por que a gente fala hoje tanto sobre câncer, né? Qual que é essa problemática tão grande que a gente enfrenta hoje no mundo? Uma coisa que é importante a gente saber é que o câncer hoje, ele é a segunda maior causa de mortes no mundo. Ele só perde ali para as doenças cardiovasculares. O último estudo que foi feito em 2018, ele estimava ali que nós teríamos mais ou menos 18 milhões de casos ao redor do mundo, tá? De câncer como um todo. E que desses 18 milhões, nós teríamos ali 9,6 milhões de óbitos oriundos dessa doença. Então, uma coisa que é importante a gente olhar é sempre essa conversão. Então, quase até mais de 50% das pessoas que contraem o câncer acabam vindo a óbito. Isso depende também do tipo de câncer que elas vão contrair. Mas, de maneira geral, assim que os números se apresentam pra gente. No mundo todo, o câncer de mama ele ocupa a segunda posição em ordem de incidência, enquanto o câncer de próstata ele ocupa a quarta posição. É bem interessante a gente frisar, né, por que a gente ataca diretamente o câncer de mama e o câncer de próstata no Brasil. Por que esses dois tipos de câncer eles são cânceres tão importantes de serem combatidos, né, até mesmo em relação aos outros que a gente tem. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. Isso é tão importante aqui no Brasil porque entre os homens ele é o câncer que tem maior incidência, entre 29% e 30% segundo o INCA. E entre as mulheres o câncer de mama ele vai ser também o de maior incidência. Uma coisa que é legal de reforçar é que enquanto esses cânceres eles vão ter ali um índice de 30%, eles vão pegar 30% do total, né, de tipos de cânceres que nós vamos ter no Brasil, o segundo colocado vai pegar 9%. Então é uma diferença muito grande. Em números absolutos, a gente vai ter ali a diferença do primeiro colocado para o segundo de uns 40 mil casos. Então, para homens, por exemplo, o câncer de próstata, em relação ao segundo colocado, ele vai ter 40 mil novos casos a mais. Então, a gente dá uma atenção maior no Brasil para esses dois tipos de cânceres por conta do alto grau de incidência. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a gente está ali entre 65 e 66 mil novos casos por ano no triênio 2020, 2021 e 2022. Então, nesses 3 anos, em cada um deles, nós vamos ter 65, 66 mil novos casos de câncer de próstata e 65, 66 mil novos casos de câncer de mama em mulheres. Então, o número de pessoas acometidas por esse grande problema de saúde pública acaba sendo relativamente alto quando a gente compara em relação a outras doenças. Esse estudo ele vai mostrar também as regiões do país onde a gente vai ter maiores ou menores incidências. Ele mostra que na região Nordeste, por exemplo, ela vai ser muito acometida por câncer de próstata. É a região do país onde nós vamos ter maior incidência de câncer de próstata, enquanto que na região Norte é onde nós teremos a menor. Em relação ao câncer de mama, ele vai estar concentrado um pouco mais na região Sudeste e vamos ter menos casos aí na região Norte, é o que apontam os estudos. Tá, beleza, já falei então um pouco dos dados estatísticos, mas aí vocês me perguntam: Belém, você não me respondeu a pergunta. O que é o câncer? Eu só sei que é um tumor. Eu tiro esse tumor e tá tudo certo. É isso? O que é o câncer? Tá, vamos lá então. Uma coisa que a gente primeiro precisa entender sobre o câncer é que ele não é uma doença. Na verdade, o câncer ele é um conjunto de mais de 100 doenças que vão atacar tecidos diferentes, tá? Quando eu falo tecidos diferentes, são órgãos, células diferentes, tá bom? Só pra gente entender de forma bem resumida. A principal característica do câncer é que a gente vai ter uma célula lá no nosso tecido. Vamos supor que eu tenho uma célula na pele. Tranquilo. E aí, essa célula vai sofrer uma mutação. O que é uma mutação? Uma mudança. Algo dentro da célula mudou. E aí, isso vai fazer com que ela tenha um crescimento muito acelerado.
Só que essa célula que mudou, ela não é uma célula normal de pele. Ela vai ser uma célula que perdeu a função. Então, se isso acontece, por exemplo, na pele, então vamos supor que isso aconteça no meu pulmão. Tá? Vamos dar um exemplo. Isso aconteceu no meu pulmão. A minha célula passou por uma mudança, por algum fator, e aí criou-se uma nova célula. Essa nova célula, ela não tem a mesma função da célula de pulmão original. Só que ela começa a crescer muito mais rápido do que a célula do meu pulmão. No que isso implica? A célula que não tem a função de fazer troca gasosa, por exemplo, para que eu possa respirar, ela começa a tomar espaço das células que teriam essa função. Tá dando para entender? Eu pergunto porque eu quero saber mesmo. E aí, quando a gente vai aumentando a quantidade dessas células, o meu pulmão ele vai ficando cada vez mais enfraquecido, porque ele tem várias células que estão lá, mas elas não exercem a função que elas deveriam ter. Tá, Belém? Então, primeiro ponto, né? Por que rolam essas mudanças? Essas mudanças elas podem ter um fator genético, tá bom? Então pode ter um código no meu DNA que sinaliza que vão rolar essas mudanças em algum período da minha vida. Isso pode acontecer, tá bom? Mas também a gente está sujeito a essas mudanças no dia a dia. Já parou pra pensar naquela criança que tinha o olho bem clarinho e ao longo do tempo foi escurecendo? Isso é uma mutação. Sabe quando você começa a alisar o seu cabelo muito, e aí depois de um tempo, por mais que você deixe de alisar, ele continua liso? Isso também é uma mutação. As mutações, elas são naturais, elas acontecem ao longo da vida. Inclusive, existem vários fatores que podem levar a essas mutações, como alimentação, luz do sol, radiação, né? E aí, radiação não precisa ser um raio gama, pode ser qualquer tipo de radiação, como a luz do sol. Então, essas mutações, elas acontecem. Como que elas acontecem? Eu tenho o meu DNA. O DNA ele é uma molécula que ele fornece toda a informação que eu tenho. Então, o meu DNA diz se meu cabelo vai ser crespo, se vai ser liso, por exemplo. E aí eu tenho códigozinhos dentro do meu DNA que vão me dar informações específicas. Então, eu tenho um código que vai dizer a cor do meu cabelo, um código que vai dizer a minha altura, um código que vai dizer, por exemplo, se eu vou ter pelos nas pernas. Vamos supor aqui que eu tenha um código ABC. E aí, cada letrinha dessa é como se fosse uma molécula bem pequenininha dentro do meu DNA, tá? Falando em termos bem genéricos. Gente, não vou me cancelar aqui, comunidade científica. E aí, vamos supor que eu sofri uma mutação, ao longo do tempo, rolou alguma coisa. E aí, essa letrinha C, ela foi substituída por uma letrinha A. Quando eu tinha uma trinca ABC, isso dizia, por exemplo, que eu ia ter o cabelo preto. Mas aí, quando eu substituo esse C por um A, eu fico com uma trinca ABA. E essa trinca ABA pode sinalizar que o meu cabelo continua preto, mas ela pode sinalizar que eu vou ter câncer. Entende mais ou menos como que isso funciona? Esse é um ponto também que a gente começa a entender o porquê que ao longo da vida, né, o câncer ele vai ser bem agressivo em pessoas mais velhas. Ele vai ter uma grande incidência em pessoas mais velhas. Por quê? Porque o tempo de exposição a esses fatores mutagênicos que a gente chama, que é alimentação, sol, processos industrializados, enfim, todos esses fatores, esse é um tempo maior. Então a gente passou mais tempo se expondo. Existe uma corrente científica que defende que se nós chegarmos a um certo ponto da vida, todos nós teremos câncer, que ele é um processo natural decorrente das mutações do nosso organismo. Então, uma coisa que a gente precisa entender também sobre o câncer é que o câncer, ele não é o tumor. Por isso que muitas vezes você tira o tumor e ele volta. Na verdade, não é o câncer que voltou. O câncer, ele está definido no seu código genético. E o tumor, ele é a expressão desse código. Deu para entender mais ou menos? Tá. E aí, como que ocorre, então, esse crescimento? Uma célula, eu vou deixar aqui para vocês. Ela tem um ciclo de vida. Ela tem algumas fases, tá? Que a gente vai chamar aqui de G1, G2, S, M, enfim. Uma coisa que vocês precisam entender é que quando a célula está se dividindo, ela passa por várias fases. Só que tem um momento que ela chega numa parte G0. O que é essa parte G0? É férias. Sabe aquelas férias de 3 meses no final do ano? A célula também tem isso. Ela fica lá de boas na lagoa. A célula cancerígena ou cancerosa, ela vai ser workaholic. É isso, ela não tem férias. Então ela passa por todo o processo de divisão, quando ela vai se multiplicar. E na hora que é pra ela parar, ela fala, não, eu não vou parar, eu vou continuar multiplicando. Por isso que o câncer é tão agressivo. Então o tecido saudável, ele não consegue se regenerar
na mesma velocidade com que o tecido tumoral vai crescendo. E é por isso que chama câncer, porque o câncer, a palavra câncer vem de caranguejo, e ela faz uma alusão a como que o tumor se fixa no tecido saudável, comparável a como o caranguejo fixa as patas no mangue, só pra gente entender, a questão de curiosidade mesmo. E aí, como essa célula ela vai progredindo muito rápido, ela vai se multiplicando muito rápido, acaba que essa célula tumoral ela vai invadindo os tecidos saudáveis, e aí ela vai gerando uma danificação desse processo. E aí acaba que a célula tumoral ela vai invadindo mesmo os tecidos saudáveis e vai quebrando a função daquele tecido. Quando o tecido não consegue mais exercer a sua função, ele morre. E aí a gente começa a ter falência nos órgãos. Ah, Belém, mas a gente não tem nenhum mecanismo de defesa no nosso corpo que impede essas mutações? Sim, nós temos. Mas às vezes a exposição a esse tipo de mutação é muito grande. Então por isso que vem rolando uma preocupação da gente consumir alimentos mais naturais, menos industrializados, se expor menos à poluição, tomar cuidado com fatores, enfim, até mesmo como sol, irradiação e várias outras coisas. E aí, depois disso, ocorre o processo que a gente chama de metástase. Então, quando esse tumor está muito grande ali, num certo volume, algumas células elas podem se desprender na corrente sanguínea. E aí, quando ela vai na corrente sanguínea, ela pode ir viajando até encontrar um outro tecido saudável. E aí ela pode crescer um novo tumor no tecido saudável, em outro tecido saudável. Então, uma célula que estava ali no meu pulmão, ela pode migrar para o meu rim, por exemplo, tá? E aí pode crescer um novo tumor lá nos meus rins. E aí esse é um processo que a gente chama de metástase, que é quando aquele tumor começa a se espalhar pelo corpo via circulação sanguínea, certo? Gente, esse era um vídeo informativo para a gente poder entender cientificamente o que é o câncer, entender como que é esse processo, para que a gente entenda por que a gente precisa combatê-lo, mas também entender como que funciona. Lembrando que hoje existe uma comunidade científica inteira, a qual eu me orgulho muito de ter feito parte, que estuda soluções para tratamento, para diagnóstico desse problema de saúde pública. Então valorizem os pesquisadores que estão ali na linha de frente tentando cuidar dessas problemáticas, tá bom? Porque é algo que é muito invisível e existe toda uma ciência por trás. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema específico, comenta aqui que eu prometo responder. Se vocês tiverem sugestões de novos vídeos sobre essa temática também, que vocês queiram saber de curiosidades, ou então o que a comunidade científica está fazendo, por exemplo, para combater o câncer no mundo todo, eu posso trazer algo assim também, caso vocês queiram. Comenta aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui, porque eu tenho certeza que você não se inscreveu lá no começo, tá bom? Um beijo e até semana que vem, gente. Tchau, tchau!